Estava dizendo que é, acabei de chegar, né? E vim correndo para entrar no site e cheguei a tempo, né? E ainda Isso, de ver amigos e cumprimentar principalmente a nossa querida palestrante, a professora Rosângela. Professora bem, Rosângela, é um prazer enorme tê-la conosco nesse momento OEB FIA, que já é uma tradição aqui na ordem, essa parceria, né, com a FIA é uma tradição de muitos anos, é, e tenho certeza que teremos uma excelente palestra, porque não há nada mais desafiante do que ver o comportamento de filhos e netos face ao nosso comportamento, né? Cada um tem uma história, né? Eu vim com a minha família, saindo, procurando uma vida melhor, uhum, pai, mãe e três irmãos, bem infantes, por assim dizer. Tinha irmã com praticamente 8 anos, outra de 10, e eu de 12, procurando uma vida melhor. E no lugar de origem, com muitas dificuldades até para a grande maioria das pessoas, para ter o sustento, né? Falta de sim, trabalho, falta de comida, dificuldades. E tudo isso é algo que só aquele que passa por isso é que guarda essas é memórias. verdade. E quando quer passar isto para os filhos e netos, já é um pouco complicado. Mas vamos aguardar aí. Tenho certeza que será uma palestra maravilhosa. Opa, Cumprimento também, pelo que eu estou vendo aqui, são poucos, né? O professor Adelino, estive com ele, grande prazer aí, o professor Almir também, recentemente, nos encontramos e é muito gostoso vê-los de novo. Monique, também estou vendo aqui, um prazer tê-la conosco. Monique, como sempre, brilhante esse momento. Professor Almir, com a palavra é ótimo. sua. Muito obrigado, professor Manolo, pela sua abertura formal. Quero registrar também a presença, agora sim, também formalmente, do professor José Dutra Vieira Sobrinho, nosso grande amigo que deve estar lá no interior de São Paulo pescando, não é, Dutra? O professor Elber Mazaro também, nosso grande colaborador da FIA. Professor Elber, eu vou convidá-lo para fazer também um momento OEB, qualquer momento destes aqui, né? Tenho certeza que teremos a gentileza da sua presença conosco, né? A honra da sua presença. Eu gostaria de ler resumidamente, e ao tempo que agradeço a presença de todos que estão conectados, já estamos com 106 conectados, né, para nossa honra, brevemente o currículo da professora Rosângela Quaglio. A professora Rosângela é graduada em Comunicação Social pela FAAP, com especialização em Relações Públicas e pós-graduada em Administração do Conflito Psicossócio Patologia pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, com ampla vivência em assessoria e consultoria empresarial, com ênfase nas áreas de treinamento e desenvolvimento de pessoas, coach autorizada, qualificada pela American Society of Training and Development, na área pela qual, a área de coach, tem muita experiência entre executivos, gestores e dos mais variados ramos empresariais, coautora do livro Liderança e Motivação. Podíamos ter até sorteado um para os nossos nobres convidados, né, professora? Uhum. Pois é. Caminhos e resultados. Participante de palestras, seminários de diversos certames acadêmicos e de negócios. Professora da FIA, muito importante, de diversos projetos e programas nossos da FIA, especialmente do Advanced MBA e mais especificamente do Gestão Empresarial, da trilha Gestão Empresarial, que é conduzido pelo Procedes. Professora Rosângela hoje nos brinda, neste momento OEB, abrindo o segundo semestre de 2025, nos brinda com a aula sobre liderança entre gerações, desafios e conexões. Professora, tenho certeza que teremos um show e lhe passo o microfone com nossos agradecimentos pela gentileza da sua presença. Muito obrigada, professor.
Muito boa tarde, pessoal. Passou de meio-dia, boa tarde, né? Um prazer estar aqui com você, uma honra. Agradeço ao professor Almir, professora Angelina Nakata, que não está aí, mas ela também me deu umas orientações, né? A Monique e a Luciane. Bem, eu vou compartilhar a tela. Acho que a Monique compartilha para mim, Monique, sou eu que mando nessa daqui. Conseguimos lançar sem juros nessas. As próximas são telemáticas de evento. Oba! Oi, Certinho. Foi lá? Todos veio da tela? Bom, muito bem. Sim, Vamos embora. sim, está excelente. Bem, olha só, né? Até lembrei agora aqui nesse meu slide do professor Manolo, né, que acabou de conversar conosco aqui. Porque veja só que coisa legal, né? E por que que eu gosto dessa foto, né? Por que que eu gosto dela? Porque eu posso dizer que estamos todos juntos. E como bem colocou o professor, cada um com sua história, né? É óbvio que o cabelo branco, e quem tem cabelo branco aqui sabe o que eu estou falando, nos dá um certo ar, né, de poder e sabedoria de quem já viajou muito por essa vida, já está, acho que na terceira parte ou quarta parte dela, né, e não sabemos quando é que será o nosso embarque. Porém, por isso mesmo que eu sugiro que a gente deve aproveitar ao máximo todos os minutos maravilhosos que a gente tem na vida, inclusive esse de estarmos juntos, né? Que seja pelo Zoom ou qualquer outra ferramenta, para nós podermos compartilhar algo que eu considero realmente muito importante na nossa vida, que é falar de gerações. Eu sou mãe de uma mulher, eu posso dizer assim, né? Com 31 anos de idade, com um genro de 32, lá 33 anos de idade. Então, a gente, todo mundo do que eu vou falar aqui tem essa vivência. Eu devo dizer também que eu não vou dar a resposta certa, ao contrário, né? Tal qual as nossas gerações, nós vamos sair daqui com mais interrogações. Eu não sou a dona da verdade, e vos digo desde já. Muito bom. Bom, quem são os baby boomers? Né? Então, para nós falarmos de gerações, eu tenho que falar para vocês que, acho que não sei se todo mundo já conhece, mas existem essas palavras. O que é baby boomer? Baby boomer é um boom de bebês. Bebês por quê? Porque foi a geração pós-guerra. Então, tem coisas aqui nessa geração, que é exatamente desse, mais ou menos desse ano, quero dizer que não é fechado isso, né? Não é totalmente amarrado. Mas nós tivemos uma geração, ainda tem essa geração, que veste a camisa da empresa, fala muito bem disso, né? Que fala de dar o sangue, que fala de fidelidade, que quando você saía da empresa, você ia embora, se teria demitido, você tinha sujado a sua carteira de trabalho, né? Que a aposentadoria era muito esperada e que medo era respeito pelo chefe, ou seja, né? A gente, quando você falava respeito ao seu chefe, significava você temer o seu chefe. Aí apareceu uma outra geração, né? Que é a geração X. Ora, se a geração Baby Boomer era boom de bebês, a geração Baby Bust é exatamente ao contrário, né? É um apagão de bebês. Né? Por quê? Não sei se vocês sabem, aqui já conheciam, esse daqui é o primeiro anticoncepcional oral aprovado nos Estados Unidos. Então, quando chegou o anticoncepcional, viva a liberdade. Né? Vem o prazer sem culpa, é a geração que tem a chave da casa, é a geração que, na verdade, né, eles querem realmente o lugar do chefe, queriam a cadeira do chefe, mas também não entendiam tanto de tecnologia, não havia ainda. De alguma maneira, talvez aqui, e eu vou agora chamar as senhoras para ver se concordam ou não comigo, as mulheres tiveram grande influência nisso tudo, porque as mulheres também saíram para o mercado de trabalho. Né? Então,
tenho 2 gerações, estou na 3ª geração agora. Opa, ainda vou falar um pouquinho aqui de Baby Bust, né? Que é a geração, na verdade, do apagão de bebês. Então, qual era o contexto histórico dessa geração? Ela viveu no mundo de várias crises, a Guerra Fria, né? Estados Unidos e Rússia, a crise do petróleo, globalização. E aí, algo que aconteceu que é fato. Muitos filhos de pais separados ou com pais que trabalhavam fora, o que os tornou autônomos e independentes. Então, já começou a ser uma geração mais questionadora, né? Por conta disso, também os valores de vida deles eram mais assim, né, de pragmatismo, de ceticismo em relação às instituições, de busca, né, pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional, valorização da estabilidade sem abrir mão da flexibilidade. Então, a gente já começou a falar mais de liberdade, inclusive no ambiente de trabalho. E no mercado de trabalho, eram reconhecidos pela sua adaptabilidade às mudanças tecnológicas, PC, o celular, já tinha internet, e foco em resultados, eram mais competitivos também, a meritocracia e a capacidade de transformações constantes. Então, uma geração que aceitava muito mais a mudança e a queria, né? Aí chegou a geração Y, que é também chamado de millennials. E o que aconteceu com os millennials, né? Que eles estão aqui mais ou menos entre 1980, 1995 ou até 97. Essa geração foi a geração, na verdade, né, que já estava perto do ano 2000. Por isso que se chamavam millennials. Então, é uma geração que nós tivemos os old millennials e os young millennials. Por quê? Tem essa geração, um pedaço dela pegou, não teve, né, as mudanças tecnológicas, mas depois elas pegaram todas as mudanças tecnológicas. Então, elas ficaram digitalmente conectadas por conta disso. E minha filha passou por isso, né? Então, fizeram a transição do mundo analógico para o digital, né? A tecnologia é aliada aos usuários intensivos dos smartphones, serviços digitais, e aí vai, né? Facebook, Orkut, MSN. Acho que todo mundo aqui lembra dessas siglas até agora e as usou. E essa geração, ela valoriza o propósito, né? Essa geração foi aquela que você mandou lá para fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, na Austrália, ela não quis mais voltar, ela ficou lá, né? Então, eles preferem investir em experiências significativas, em viagens, eventos, buscam um propósito de trabalho, alinhamento com valores da empresa de impacto social e consumo consciente. A gente já está falando aqui de sustentabilidade, né? Flexibilidade, colaboração e educação, valoriza a autonomia, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, modelos de trabalho flexíveis e remotos. Então, essa geração já sonhava com o home office. Gosta de trabalhar em equipes, trocar ideias, de receber feedback, e eles valorizam a educação formal ainda, né? Mas tem ansiedade por resultados rápidos. É uma geração veloz, que pensa rápido. Bom, quem são esses millennials também, que aconteceu com eles, que foi muito importante? Eles não dão bola à hierarquia, né? Para eles a hierarquia não tem muito peso. E eles têm a chave do mundo, mas tem algo que eu quero destacar aqui, que é muito, eu acho que é muito marcante. É uma geração que diferencia medo de respeito. Por quê? Porque eles foram estimulados a perguntar por quê, né? E porque sim não é resposta. Então, eu gosto muito, né, de mostrar essa situação, porque quando você pergunta por quê, novas emoções podem acontecer, né? Quando eu ia ao cinema, na minha época, e eu ia assistir a um filme de vampiro, era este vampiro que eu via. E eu morria de medo que este ser aparecesse na calada da noite, né, quando eu voltava para casa, e fosse cravar o dente do meu pescoço, né, porque eu ia dormir, eu ia sonhar com o vampiro. A minha filha Maria, quando foi ao cinema ver um filme de vampiro, foi este vampiro que ela viu. E quando ela ia ao cinema
assistir esse filme, quando ela voltava para casa, né, ela tinha a foto do vampiro e do lobisomem na parede do quarto dela, né? O que eu quero dizer para você? Olha, que sensação passa para nós este vampiro aqui? De medo. Todo mundo, né? Já viu, os mais velhos, pelo menos, um filme com este vampiro. E que sensação passa para nós esse vampiro, que eu nem sei se todos aqui conhecem, né? É dessa geração Y que está aí. É o vampiro que passa várias emoções. Ora, o que tem a ver isso? Que essa geração foi estimulada a perguntar por quê e não ter medo de perguntar por quê. Por que não um vampiro diferente? Por que não um vampiro que brilha como diamante, que tem uma família linda, que não tem problema com alho, com cruz, nada disso daí? Então, a gente mostra exatamente isso porque vem aí novas emoções com as gerações, né? Novas emoções dentro do trabalho, inclusive no nosso dia a dia do trabalho. Essa é que é a grande verdade. E aí vem a geração Z. Na minha experiência, eu posso dizer para vocês que a geração Z ainda é um idioma que muitos líderes ainda não dominam. Eu estou deixando até aqui para vocês, nós vamos conseguir ver agora, um link que depois vocês receberão, para assistirem esse vídeo lá no TED. É exatamente uma geração Z dando uma palestra, tá? Para a gente conhecer como é que realmente é uma geração Z. Qual é a atenção que a gente dá para essa geração, levando até a nossa faixa de geração. Eu posso dizer que eu estou assim, num pé no baby boomer e um pé na geração X. Então, não é algo que é uma fronteira fechada, nós sabemos muito bem disso. Mas como é que a gente recebe realmente essa geração Z, que talvez pudessem ser alguns nossos netos, né? Então, essa geração Z reúne os nascidos entre 1995 e 2010, né? Alguns estudos dizem que é 2002, 2015. Isso são estudos americanos, pessoal, não é algo fechado, ok? Então, essa geração realmente, quando nasceu, quando você tinha que colocar lá na maternidade aquele enfeite, você podia colocar um smartphone, né? Porque é a geração chamada nativos digitais. Eles cresceram com a internet, smartphone e redes sociais. É a geração realmente conectada. É a geração que gosta de conversar menos. Por isso, o estilo de comunicação dela é direto, né? É visual, ela precisa de feedback constante e tem menor paciência com hierarquias rígidas. A gente vai ver isso mais para frente, o que acontece nas empresas, né? Então, ela tem habilidade natural com aplicativos de comunicação rápida, mensagem instantânea. Ela não tira o celular da mão, né? Valoriza a diversidade, inclusão, questões sociais, de ambiente e gênero. Ela valoriza a saúde mental, o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Ela quer fazer a academia dela, ela briga por isso, ela vai, né? Ela cria o horário, mas também busca um propósito no trabalho, autonomia e empreendedorismo. Né? E também eles têm uma consciência econômica maior, já que parece que a vida ficou mais, financeiramente, ficou mais difícil para eles, né? Tem uma geração, todo mundo já ouviu falar assim, conseguiu comprar casa, conseguiu comprar as coisas. Essa geração talvez dependa mais dos mais velhos para conseguir adquirir esses bens nesse momento, né? Mas é uma geração também de aprendizado autodirigido, preferem métodos práticos e rápidos, como vídeos, tutoriais e cursos curtos. Então, ela não aguenta treinamentos longos, cursos longos. Ela não aguenta estudos longos. Bem, então, assim, nós temos 4 gerações trabalhando na mesma empresa. Né? E o que está acontecendo aqui, né? Hoje, quando falamos em média chefia, nós temos uma geração entre 40 e 55 anos, que é a geração X, né? Essa geração, que está mais ou menos nessa idade, está no auge da carreira e ocupam cargos de média alta gestão.
Tem a geração Y, que são os millennials, que a gente viu, a geração do porquê do vampiro, né? Que estão entre 29 e 44 anos. Muitos já chegaram à média chefia, mas principalmente em empresas que valorizam inovação, tecnologia e performance acelerada. O que é isso? Se você tem empresas mais modernas, que têm uma visão mais à frente, elas colocam o Y em situações de liderança. Mas se você tem ainda uma empresa mais conservadora, elas acabam tendo mais dificuldade, demoram mais para colocar a geração Y em posição de liderança. E tem a geração Z, né, que está realmente começando agora com cargos de analista, especialista, mas não está muito na média chefia, a não ser startups, ou empresas assim muito revolucionárias que acabam fazendo isso. E nós temos os baby boomers, que são os cargos mais altos ainda. Nós temos os CEOs, né, ou quem está em transição para aposentadoria. O que a gente tem aqui, na verdade, pessoal? Nós temos, né, todas essas gerações trabalhando juntas e cada uma com suas percepções sobre outra geração. E eu estou colocando aqui a parte negativa, em vermelho. Por quê? Porque nós percebemos, e estamos vendo cada vez mais, que nas empresas atualmente o que mais se faz é resolver problemas, né? Toda vez que a gente entra em sala, toda vez que a gente vai dar um treinamento, vai dar uma aula, o MBA de liderança, o que o pessoal fala? Resolver problemas. Nunca tivemos que resolver tantos problemas nas empresas. Por conta disso, os problemas receberam o nome de BO. Semana passada mesmo estava com um treinamento, assim, ó, muito BO para resolver, muito BO, muito BO. Então, essa é a linguagem técnica de resolver problemas nas empresas. Bem, olha só, então vamos dar uma olhada aqui, né? O baby boomer, né? O que na verdade ele vê, como ele vê o Y, a geração Z? Ele vê como impaciente, poucos comprometidos e querem ascender rápido. Ora, o professor mesmo Manolo contou uma história. A gente demorou muito mais para ascender na empresa. Mas nós criamos essas novas gerações para ascender rápido nas empresas. A culpa é nossa. Pronto. Não adianta a gente culpar a empresa, a escola. Nós competimos como pais entre nós para ver qual é o filho que foi diretor primeiro, qual é o filho que já é gerente, qual é o filho. A culpa é nossa. Nós cobramos isso. A culpa é nossa. Então, quero hashtag a culpa é nossa, ok? Fora isso, por quê também? Porque nós investimos tanto nessas novas gerações que agora, o que a gente quer? A gente quer o ROI, né? Você pagou faculdade, você pagou escola de inglês, você pagou o intercâmbio. Ora, agora você quer que o seu filho, até o seu neto, vá muito mais rápido que você. A culpa é nossa. Então, agora está começando a palestra. Nós estamos criando assim, para eles não passarem a mesma coisa que nós passamos. E essa situação toda, agora, está nas empresas. Porque o chefe, o líder, vai ter que se virar com tudo isso. Como é que ele faz? De alguma maneira, a gente delargou o restante da educação para a empresa, porque a gente também não teve tempo de fazer tudo completo, a gente também trabalhou o tempo todo. Então, só para a gente, eu quero que vocês sintam muito, percebam muito, porque cada um tem suas percepções e a gente misturou dentro da empresa, geração Y, geração X, que uns poderiam ser pais dos outros, mas uns poderiam ser irmão dos outros. E no final, ninguém quer obedecer ninguém. Pronto, falei, ok? Tá assim agora o negócio. Estou já avisando, porque é verdade. Não estou mentindo. Também não sou dona da verdade, né?
E aí essa geração vê os mais velhos como rígidos e pouco adaptáveis. Ora, nós podemos. A gente vem de uma geração muito mais antiga do que eles. Aí eu tenho a geração X, né? Que é aquela geração que queria a cadeira do chefe. Foi a primeira realmente que sonhava descaradamente com a cadeira do chefe. E que podia falar na empresa, na entrevista, o que você quer, eu quero a sua cadeira. Era incentivado a isso, né? Era bacana isso. Não sei se ainda é mais, nem sei se o chefe quer essa cadeira ainda, tá? Bom, então o que acontece, esses boomers, né? Estou falando só do negativo, tá, pessoal? Porque tem um propósito por conta do BO. Como assim? Ora, para resolver BO, eu preciso de pessoa que pense logo, que respondeu, que pense rápido, que vá lá, que faça. E não é bem assim que acontece. Cada um tem sua velocidade. Então, a coisa piorou um pouco. Eu queria dar boas notícias nessa palestra. Eu vou tentar até o final, mas eu não sei se eu vou conseguir, ok? Bom, então, como é que a geração X vê os baby boomers? Resistente a mudanças. Olha, a geração X, hein? Muito hierárquicos. Hã? Como é que a geração X vê os millennials? Ansiosos, querem resultado rápidos, pouca resiliência. É o roto falando do rasgado, tá? Vamos falar da nossa época ali, né? Que era assim, né? E como é que essa geração X realmente vê a geração Z? Distraídos, imediatistas, com pouco paciência. Resultado aqui, paciência ninguém tem mais. Fechado? Né? Ok. Aí vamos ver os millennials. Como é que eles veem os boomers? Inflexíveis, lentos para mudar. Está falando isso do avô dele, né? Como é que eles veem a geração X? Excessivamente preocupados com estabilidade e pouco ousados. Olha o que está acontecendo. A geração X está sendo vista como baby boomer, sacou? Ela já está velha, está ficando silenciosa, parada. Eu vou falar algo aqui, ó, não fica bravo comigo, não. Tá, o pessoal está achando que está se escondendo embaixo da mesa, a gente não sabe por que ainda. Mas está acontecendo isso, né? E eu estou fazendo uma leitura, eu quero que vocês entendam. Eu não estou aqui falando, não, esse está errado, está certo. Eu não sei. É uma leitura de ambiente no momento empresarial que a gente vive também. E ela vê a geração Z como impacientes, superficiais, querem tudo pronto. Por quê? Geração Z é assim, apertou o botão funcionou, acabou. Não precisa pensar muito mais do que isso, né? E, finalmente, né, como é que a geração Z vê os baby boomers, né, desconectados, distante do digital, mas é distante mesmo. É uma humilhação a gente ficar procurando onde é que eu vou mutar meu microfone. É uma geração eu começar a falar e tá mudo, meu Deus, que inferno, né? É assim que acontece com a gente. E pelo amor de Deus, ainda passa vergonha básica, né? Não consegue resolver, você chama alguém lá que entra aparecendo no seu computador, essa geração, e mexe, e funciona magicamente. Como é que é isso? Né? Aí eles veem a geração X como muito formais e presos ao modelo tradicional. A geração X é agora a nova baby boomer. Atenção! Hein? E como vem a geração Z, vem os millennials como negativos, forçam propósitos demais, né? Ainda ligados a processos longos. Bom, os millennials são a geração Y, lembra? É a geração do porquê, a geração do propósito. E agora eu me permito, né? E tudo isso, pessoal, porque na empresa agora, por isso que eu falei, estamos resolvendo o BO. BO o tempo inteiro. Não tem ninguém em home office que fale, e aí, como é que tá? Nossa, tem um BO aqui, cara, tem um BO para resolver aqui. Então, a nossa vida é resolver BO. Ainda bem, porque a empresa vai precisar de você, mas você há de convir que precisamos que o pessoal se integre mais e não de estereótipos para que a gente consiga resolver os BOs. Né? Bem, eu tenho aqui, isso é verdade, vamos dizer assim, é a Y falando de X, mas isso é verdade, não posso colocar o nome da pessoa aqui, mas eu sei que é. Então, a pessoa fala assim, então, uma geração Y que é subordinada a um líder X, falando assim, olha, eles implementam maneiras de vigiar, porém, não institucionalizam.
ou seja, descontinuam o uso, distorcem, não usufruem da própria implementação. O que ela quer dizer? Que eles têm que ter uma maneira de controlar, mas eles não conseguem fazer essa maneira de controlar as pessoas, isso é home office, fazer acontecer. Eles não conseguem manter, por isso que eles não institucionalizam essa maneira. Eles criam sala para vigiar as pessoas, mas no final não estão lá na sala realmente para cumprir essa parte que é o controle, né? E fala mais, ó, parecem perdidos e não sabem direito como exercer sua função. Parece que nem sabem, como líderes, o que eles têm que fazer. Então, é um Y falando do sentimento dele, dela, em relação a um líder X, ok? Vamos lá aqui, tem mais, né? Essa geração Y ainda sob o seu líder X. Diz que esse líder tem dificuldade de comunicação, não dá credibilidade para sua reclamação e nem verifica. E propõe algo completamente fora, o que cria um segundo problema, o aumento que já existe. Por quê? Porque como o X está fugindo um pouco de encarar os problemas, então, na verdade, ele devolve o problema para quem? Para a geração Y. Ele não escala, né? Não busca outras áreas para resolver o problema. Por quê? Porque é o X, é essa nossa liderança agora, que está muito tarefeira. Quem está muito tarefeiro acaba não tendo tempo para cuidar dos seus liderados. Ok? A percepção da geração Y sobre a Z, olha só, né? A geração Z no trabalho, despreparada para enfrentar problemas, conflitos, desafios e pensar, e gostam muito da zona de conforto. Então, essa geração Y falando sobre a Z, é uma situação, é real, tá? No último treinamento que receberam, ficaram muito ansiosos, inseguros com a quantidade de informação. Eles não conseguiram absorver por falta de foco. O que diz? Que tem bastante informação, eles não param para pensar, disse que tem preguiça de pensar, né? Por quê? Porque demanda muito conteúdo, ele já perde o foco. Né? Mas é uma geração jovem também falando dessa geração. Não é o baby boomer. É a geração jovem falando de outra. Olha que interessante. E é uma geração Y. Essa geração Y, o que ela quer? O porquê, né? Então, olha o que ela fala mais. O imediatismo despreparou a geração Z para o tempo e o fluxo normal de aprendizagem e assimilação. Como eles querem aprender tudo muito rápido, cursos curtos, eles não estão parando para refletir e pensar mais. Pessoal, é uma leitura, tá? Eu não estou nem está certo nem errado, e é uma pessoa do Y falando da Z. Eles só querem saber o como, qual botão apertar, mas não querem saber por quê. Tentar pensar no porquê do trabalho e eles não têm o drive do envolvimento. É uma geração Y que tem envolvimento, quer saber o porquê das coisas, né? Orientando uma geração Z que parece que nasceram em mundos totalmente diferentes. Tá? Mais ainda, né? Quando nós da Y, se depara com um problema, a gente tenta entender por quê e essa nova geração Z trava. Então, a nova geração talvez não esteja sendo treinada para pensar mais no porquê das coisas. Apertou o botão, funcionou. Né? Opa! Então, o que a gente tem aqui? Só estereótipos. Mas a coisa não melhora, a coisa piora, tá? Porque o que a gente tem aqui? A gente tem um estudo da FIA, né? E a FIA mostra que os locais estão cheios de estereótipos relacionados à idade e também a meta-estereótipos, que é a percepção que alguém tem do que os outros pensam sobre o seu grupo etário. Olha que coisa horrível. Então, além de alguém estereotipar você, você também fica preocupado o que vão pensar do seu grupo etário. Né? Então, foi de uma pesquisa com 247 trabalhadores, dividido em 3 grupos etários. A idade de 18 a 29, jovens, a meia-idade, de 33 a 50, os mais velhos, de 51 a 84. Desculpem.
Então, eles escreveram, primeiro pediram para que descrevesse características que eles acreditavam ser verdadeiras sobre pessoas de outra faixa etária, são estereótipos. Então, o que eu falei para vocês até agora das gerações, ora, estão classificados como características, mas podem virar estereótipos. Tá? Aí, né? O primeiro pediram para que ele escrevesse perfeito. Exemplo, um jovem pode achar que as pessoas mais velhas são resistentes à tecnologia. É verdade ou é mentira? Não sei, né? Ela foge ou não foge da tecnologia? Ela tem paciência ou não tem paciência? Né? O que mexer na tecnologia exige? Você ficar apertando o botão sem ter o manual. Aperta para ver. Não funcionou. Aperta de novo. Não funcionou. Né? E essa geração mais velha não foi criada assim. E depois pediram para que descrevessem as características que eles acham que os outros atribuem ao seu próprio grupo etário. Isso é meta-estereótipo. Um profissional de 50 anos pode achar que os outros pensam que ele é lento para aprender coisas novas. Eu chamaria isso de inferno, tá? Por que eu chamo de inferno? Ora, porque quando a gente entra num grupo e a gente é mais velho, a gente já entra preocupado que o outro vai achar que a gente é mais velho, que talvez a gente não devesse estar lá, que vão pensar que a gente é lento, que vão pensar que a gente é resistente. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso, né, levou à seguinte questão nas empresas. Vocês viram tudo que a gente conversou até agora. Será mesmo que eu quero um cargo de liderança na empresa? Por quê? Nunca eu tive como líder numa empresa que atingir as metas e lidar com as várias faixas etárias para que cumpram os objetivos motivadas, né? Bom, então o que eles falam de liderança, né? Pressão e desgaste. Liderar hoje significa lidar com cobranças intensas, metas agressivas e autorresponsabilidade. Muitos associam a liderança a estresse e perda de qualidade de vida. Novo perfil e carreira. A geração Y e Z priorizam propósito, flexibilidade e equilíbrio em vez de status e poder. Atenção, status e poder já não está pesando mais na vida, né? Está pesando qualidade de vida, saúde mental. Está virando, né? E os cargos formais de liderança perderam atratividade diante de alternativas como especialização e empreendedorismo, ter o seu próprio negócio. Ok? E a mudança no conceito de liderança, o modelo hierárquico tradicional, né, está dando lugar a um ambiente mais horizontal. Né? Você trabalhar realmente, carreira Y, tudo isso está contando numa empresa. E a liderança é vista menos como cargo e mais como influência, colaboração e cuidado com pessoas. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu vejo muitas reuniões, na abertura de um treinamento, por exemplo, que o CEO fala assim, pessoal, olha, eu preciso que vocês exerçam a capacidade de influência de vocês. Quer dizer o quê? Que a gente está vivendo uma situação entre liderança e influência, que também tem muito a ver com liderança disruptiva, que a gente dá no MBA da FIA, que é exatamente isso. Os modelos estão se abrindo. Afinal, o que é liderança nesses tempos? Mais ainda, como exercer a liderança nesses tempos com esse leque de gerações, com um modo totalmente diferente de pensar e de sonhar com a vida. Porque quando eu entro para trabalhar, eu entro sonhando com algo lá dentro. Bem, aí, será mesmo que eu quero ser líder? Então, olha o que nós temos aqui. Piorei um pouquinho também, né? Existem barreiras ao desenvolvimento e aprendizado, especialmente de quem pode vir a ser líder. Né? 41% dos funcionários dizem não ter tempo para aprender ou se desenvolver. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes na sua vida.
nós estamos só com tempo para trabalhar. O líder só está com tempo para trabalhar, não está com tempo para desenvolver as pessoas. Por isso, eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora. Eu estou rezando para todos fazerem um MBA em gestão de pessoas. Eu acho que deveríamos fazer uma campanha, tá? Por quê? É a melhor maneira da pessoa ter o todo e ver tudo e conversar com pessoas que também vivem essa mesma situação e onde, acreditem, a gente encontra alguns caminhos e eu vejo, às vezes, situações que o aluno fala para mim, olha, professor, eu apliquei isso daqui, foi interessante com a equipe, porque eu vou falar uma coisa desde já para vocês, que é spoiler. Estamos trabalhando muito, conversando pouco. Comunicação. Precisamos conversar mais, tá? Então, a pessoa dá essa desculpa sempre, ela não é falta de vontade, é falta de espaço, de tempo, de carga de trabalho, prioridades conflitantes. Eu arrumo todos os motivos, porque diálogo, conversa, dá trabalho. Mas depois que vira hábito, funciona. O nosso desafio é fazer virar hábito. Conversamos pouco, dialogamos pouco. Aí, né, eles falam mais. Tem um custo pessoal elevado, liderança significa estresse, exposição, responsabilidade por pessoas e resultados. Ora, se eu estou numa empresa, eu tenho que responder por pessoas e resultados. Desenvolvimento insuficiente. Muitos não se sentem preparados para liderar, falta competências práticas e apoio organizacional. Aqui, do desenvolvimento, né, aqueles 70% que a gente fala, on the job, as lideranças precisam preparar outras lideranças. Eu não consigo liderar só lendo um livro sobre liderança. Eu tenho que acompanhar essa pessoa quando ela está desenvolvendo liderança, né? E um novo valor do cargo, o status e o salário não compensam. Espera-se que o líder inspire, comunique bem e cuide de pessoas. Um peso maior para quem busca equilíbrio e propósito. Aqui é uma confissão. Nós não estamos querendo cuidar de pessoas. E não tem como liderar se você não cuidar de pessoas. Por mais que se tenha IA, por mais que se tenha 1000 ferramentas, nas empresas, graças a Deus, ainda tem pessoas. Então, nosso papel é trabalhar isso. Então, quando eu falei do MBA, eu não estou brincando, não, estou falando sério. Eu vou panfletar ali na porta do metrô para convidar todo mundo, porque é verdade, né? Nós precisamos de nos reunirmos para falar mais sobre isso. Os filósofos faziam isso com brilhantismo há séculos atrás. Vamos sentar para conversar? Vamos lá? Por quê? Conversar abre a mente, o diálogo abre a mente. Nós ficamos fechados nas nossas caixas e agora, para piorar, com um computador. Ficou difícil, né? Bem, mas há esperança. Há ainda muitos que aceitam o desafio da liderança. Então, eu fico ainda muito feliz com isso, né? Mas, olha, o caminho realmente é árduo. O que se espera da liderança hoje? Entregar realmente a meta, o trabalho. Ownership, é senso de posse, né? É meu, não é falar que o chefe mandou cumprir a meta, é você que quer a meta. Ter repertório, estamos sem repertório. Aí, de novo, eu falo do MBA. O MBA ajuda no repertório, ter conteúdo para conversar. Nós estamos ficando só no WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Ser business partner, o que é business partner? Exatamente ser parceiro do negócio, você está envolvido. Pede-se muito tomada de decisão e capacidade de influência, tá? E coragem para gerenciar. Já existem avaliações 360 perguntando sobre coragem para gerenciar, comunicação e diálogo. Então, é o que se pede da liderança hoje. Em todas as empresas que eu trabalho, quando eu estou no MBA, todo mundo fala exatamente isso e concorda, né? E só existe uma maneira de fazer, começar a fazer. Eu tenho todas as desculpas para não fazer, mas eu também tenho todas as desculpas para fazer. E
precisamos, né, na verdade, para nos conectarmos, que é o que a gente fala, aparece lá no começo, desafios e conexões, como a gente pode se conectar com essa geração? Acredite, nós estamos tratando a geração Z como se fossem crianças, como se fossem imaturos, como se não soubessem trabalhar. Eu estou proibindo isso de hoje em diante. Por quê? É papel do líder ajudar essa maturidade, essa geração a ter maturidade profissional. E nós temos várias ferramentas, nunca tivemos tantas ferramentas para isso, tá? Feedback, delegar atividade, escutativa, comunicação, mentoria reversa. O que é mentoria reversa? Eu vou ensinar o meu chefe algo de tecnologia, é importantíssimo. Liderança situacional, né? Eu verificar a maturidade, em que nível está a pessoa, inteligência emocional, administração de conflito. Ora, como é que uma geração Z vai querer ser líder, né? Se eu, como líder dela, na hora de administrar conflito, ou eu entro embaixo da mesa, ou eu brigo e não consigo ter um diálogo inteligente dentro da empresa. Há que se perguntar, né, que exemplo eu sou. Né? O PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, quanto eu sento, se fala muito, quanto o seu líder senta com você e faz esse PDI? Ele não senta. Aliás, a liderança, eu vou falar mal dela agora só um pouquinho, não dá a mínima bola para o PDI, sabe que tem que fazer, mas não quer nem saber, fala, se vira aí, faz, escreve qualquer coisa. Poucos casos eu vejo a liderança acompanhar. Nós temos ferramentas maravilhosas para acompanhar, né, os nossos colaboradores, para nos aproximarmos, e nós não usamos. Nunca tivemos tantas ferramentas, nunca tivemos tanta possibilidade, e a gente sempre diz que não tem tempo. Né? E também tem a gamificação para melhoria de produtividade, ou seja, jogos, né, para levar as pessoas a competirem, e aí vai. Bom. Mas, olha que beleza, tem empresas que estão fazendo isso. Né? Há empresas que têm programas, e a gente já trabalhou muito com isso, com mentoria reversa. É incrível. Vocês precisam ver como a geração mais jovem vem falar comigo e fala assim, o que eu vou ensinar para ele? O que eu vou ensinar para ela? Né? Será que vai ficar brava comigo? É como se eu estivesse com medo do avô, do pai, alguma coisa assim. É impressionante. Olha só. Né? E a geração mais velha passa vergonha. Porque eu não sei, gente, a gente vai fazer outra palestra só para entender isso que passa na nossa cabeça. Por que a gente não consegue entender a geração mais nova, a engenharia da cabeça dele, né? Como é que funciona o caminho? Porque nós nos tornamos impacientes e rebeldes diante da geração Z ao tentar aprender como funciona, né, a automação, como destrinchar um problema no nosso computador. A gente queria que, sei lá, acontecesse uma mágica, parece. A gente não tem paciência para ouvir a geração mais jovem sobre isso. Né? Times intergeracionais de inovação, ou seja, né, como é que a gente mistura as pessoas para criarem projetos, para trabalharem juntas. Olha que bonito isso, rituais de escutativa. A gente está tendo que fazer ritual para escutar o outro, para ouvir o outro, porque a gente já está vendo as pessoas, quando o filho nasce, já jogar um celular lá dentro, né, lá no berçário mesmo, já taca um celular para ele lá. Nós não estamos com paciência para conversar. Eu sou realmente dessa época que quando a minha filha veio me mostrar um desenho, eu parava para entender o desenho. Hoje, a gente não está vendo muito mais isso. Né? Então, a gente vai ter que rever como é que nós vamos tratar tudo isso. Então, essas empresas que fazem tudo isso, né, elas entendem o que é crucial, que a diversidade de idades não é um desafio a ser contornado, mas uma vantagem
competitiva a ser ativada. E não tem volta, não tem saída, tá? Bem, deixa eu ver, tem uma coisa aqui, se eu perdi. Ah, não, tá aqui. Tem outra má notícia que eu estava vendo se estava aqui mesmo, que é o seguinte. Olha só, né? Existe o Jacob Morgan que fala de employee experience, ou seja, o trabalho tem que ser uma experiência. Tudo é uma experiência, o trabalho também é uma experiência, né? E tem 3 fatores nessa experiência. Eu vou entrar numa empresa, o que eu quero? Né? Saber se tem um match com a cultura organizacional, né? Inclui valores, liderança, o propósito. A gente ainda ouve falar isso. As pessoas entram numa empresa pela empresa e saem da empresa por causa de quê? Do líder. Elas não deixam a empresa, elas deixam a liderança. Isso ainda é fato, né? Empresas com culturas fortes tendem a ter funcionários mais motivados e comprometidos. O que é essa cultura? Da participação, cultura de valores, trabalho em equipe, tudo que a gente já conhece, né? Tecnologia, precisa de ferramentas realmente que funcionem, né? Empresas inovadoras investem em tecnologia para aumentar a produtividade e a satisfação do funcionário. Tem que funcionar, Wi-Fi tem que funcionar, pelo amor de Deus, né? Você precisa dele, botou o pessoal lá no escritório, lá no meio do mato, e não sinal nenhum para o negócio, ele tem que responder para o cliente que está do outro lado. Tem empresa que ainda comete esse pecado. Sem tecnologia, não roda. E quanto mais jovem o colaborador, mais inconformado ele fica com isso. E ele tem razão, né? E espaço físico, o que é esse ambiente de trabalho? Quem aqui não entrou numa empresa agora e já não viu aquele jogo de pebolim lá no meio, né? Balanço, o almoço feito de maneira diferente, escritórios com um desenho diferente, mais modernos, com puffs para você sentar, conversar, um ambiente colorido. Por quê? A gente quebra esse modelo. Ora, se é colorido, então não é sério. Então, a gente precisa rever tudo isso. Bem, é outra má notícia que eu preciso dar para vocês agora, porque eu não gosto de deixar, né? Nossa, já que horas são? Tá. Então, é assim. Ainda a geração Z, né? Ela procura aprendizado no trabalho como motivador, porém, a geração Z não fica muito tempo, tá? Então, ela entra na empresa, fica lá, e daqui a pouco, dali 1 ano e pouco, ela acaba saindo, ela não fica. Então, existia uma máxima que a gente preparava filho para o mundo, é verdade. Agora, mais do que nunca, é verdade que a empresa treina, mas a empresa prepara para o mercado de trabalho. Nem sempre quem você treinou vai ficar nesta empresa. Isso está acontecendo também, né? Por quê? Porque, na verdade, ela quer uma carreira, né, de sucesso, ela vai buscar lá fora. Ela tem vários outros empregos. Ela trabalha em home office, então ela pode trabalhar com outras coisas também, e ela está procurando o bem-estar dela. Ainda tem o seguinte, né? Nós temos que pensar nisso. Esse daqui é um artigo da Harvard Business, né, Business Review, e é o seguinte: diferenças geracionais são menores do que parecem, temos que rever isso, né? Percepções distorcidas afetam o comportamento organizacional, a gente tem que tomar cuidado com isso. E foco na individualidade é mais eficaz, então é o trabalhar 1 a 1. Né? Eu acho ainda que o bom humor é tudo, e eu não poderia deixar de colocar uma charge aqui do Amigo da Onça, que quem é da minha idade, eu tenho 66 anos de idade, sabe mais ou menos quem é, que era muito diferente, né, das charges que a gente tem agora, né? Mas eu acho que o bom humor vale exatamente para falar o que a gente pratica na vida e no trabalho no dia a dia. A gente precisa ver isso com muito bom humor, né? Bom, eu pus o mapa das gerações aqui, porque se você olhar lá embaixo tem geração C.
pessoas de todas as idades que assumiram a conexão digital. O que eu quero dizer? Que eu estou vendo aqui, né? E é fato, toda forma de amor vale a pena. Né? Então, o quanto eu vejo gente mais velha totalmente presa ao celular ainda, não tira o celular da mão e WhatsApp o dia inteiro. Então, não dá para a gente criticar todo mundo. Então, não acabou, a história está só começando. Essa reflexão sobre gerações é apenas o ponto de partida para repensar liderança, comunicação e cultura organizacional. Muito obrigada pela atenção de vocês. Maravilha, Muito professora. bem, professora. Valeu? Excelente, Fico excelente. feliz. E Obrigada. olha, professora, Ah, professor Almir vai me corrigir, ah. mas tenho a impressão que alcançamos o maior quórum dos últimos anos. Chegamos a 173 participantes. É isso, professor Almir? Perfeito, Olha, perfeito. obrigada, pessoal. Então, agora eu quero continuar a palestra para saber quem concorda e quem discorda de mim agora. Vamos lá, segunda parte. Vamos lá. Professor Manolo, o senhor é inspirador, viu? Adorei o que o senhor falou, tá? Porque é Oh, isso mesmo. eu vou me permitir continuar no tema, mas sobre um outro foco, né? Aham, Essa geração Z, é, a professora a colocou, a situou muito bem aham. no clima organizacional das Nacional. empresas. Mas eu li esses dias, e acabei confirmando, uma informação que me pareceu, num primeiro momento, muito interessante. Qual? As ações da Ambev estão caindo porque a Ambev está vendendo menos cerveja. Aham. Cervejarias na Alemanha estão fechando porque a geração Z bebe menos, sai menos. Seria uma vida social diferente deles, professora? É verdade. É verdade. É uma vida social. Bom, primeiro, a nossa vida social de sair, se arrumar, eu digo a minha, né? Que eu saía para. Eu sou da época que o meu. Era meu marido, né? Eu sou viúva agora. Quando eu fui namorar, ele parava em frente de casa, buzinava e eu saía correndo lá fora para a gente sair. A gente não tem mais isso. Foi, acabou. Né? Não buzina mais. Mas o que eu quero falar, essa geração, ela aprendeu a viver tão bem com a tecnologia dela, que ela passa horas jogando. Horas jogando. E jogando, eles conversam com a Rússia, com a China e com quem mais eles quiserem. É verdade isso. Né? Então, essa vida social que é nossa, que a gente adora, eu adoro ir para uma livraria, pegar um livro, sentar, ler, fazer parte de um grupo de amigos, conversar, filosofar, eles não têm mais esse hábito. Por que, professor, não foram educados para ter esse hábito? Eu tenho que admitir que quando chegou na geração X, que se teve que trabalhar fora e mandar o filho para a escola, o dia inteiro, essa pessoa, se contar o tempo que ficou na escola o dia inteiro, já poderia se aposentar. É ou não é? Porque ela já estava na escola, ela teve que se virar com a diretora da escola, tinha que negociar praticamente até o boleto da escola, porque o pai estava trabalhando de um lado, a mãe do outro, e o pai e a mãe ficavam decidindo quem é que ia buscar a criança, quem é que ia falar com o professor, quem é que ia na reunião, quem é que ia levar para passear. Virou tarefa. Então, eu até fico triste em falar isso, porque se virou tarefa, deixou de ter aquele envolvimento, que era diferente. Eu não posso falar que o nosso era melhor, mas a gente tinha uma proximidade, até porque não tinha ferramenta nenhuma. Então, é fato, não é que eles ficam isolados, não. Eles têm muito mais amigos do que nós, porque a gente não é tão conectado quanto eles. Porém, a vida social mudou e é verdade, eles não são adeptos do álcool. Então,
a Ambev não está tendo problemas por minha causa, entendeu? O que eu estou falando para o senhor. Eu não tenho nada, eu colaboro. Ela está tendo problemas com essa nova geração. Ah, ela está, né? Professora, E, a senhora acabou de criar um problema para nós. Estão pedindo a ai, segunda parte da palestra. Pessoal, vamos Tá. embora, pessoal, vamos nós temos um embora. Professor compromisso. Almir, Oi, diga. o tema explorado pela professora Rosângela, da forma que ela explorou, com essa, com tanta clareza, eficiência, produtividade, e inúmeros exemplos, é fantástico. Não Obrigada, pode professor. terminar hoje, professora, não pode Vamos terminar. embora, vamos fazer a segunda parte. Vocês vão com um monte de pergunta, mas olha, tem uma responsabilidade. Nós temos, então, nessa segunda parte, arrumar caminhos e soluções para trabalharmos com a geração mais jovem. Muito bem. Qual portas nós vamos abrir? Professora Rosângela, para as suas considerações finais, eu quero desde logo agradecer a todos e a todas pela gentileza da presença, que muito nos honra. Lembrar que teremos em outubro uma palestra muito interessante também. Depois nós vamos reprogramar a palestra da segunda parte da professora Rosângela, sobre a Oba! inteligência artificial aplicada no campo da saúde. Essa é no dia 21 de outubro. Reserve suas agendas. E temos em novembro, temos em dezembro, mas eu não vou dar spoiler agora das próximas. Mas vamos ter também em novembro e em dezembro. Então, professora Rosângela, para as suas considerações finais, com nossos agradecimentos a todos e também a você pela excelente aula. Obrigada. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada pelas considerações, professora Eliane, tá? Vou verificar aqui, prometo que eu vou rever esse slide. Foi o slide que eu menos achei que a pessoa fosse achar que tinha preconceito. Mas eu acho muito importante isso, né? O que a gente tem que estimular sempre é o diálogo, né? É o conflito, que não é o confronto, é o conflito. Mais do que nunca temos que conversar, mais do que nunca temos que ter, o que a gente fala, segurança psicológica para dar nossa opinião, para trocarmos ideias. E eu quero agradecer realmente essa participação de todos, foi um prazer imenso estar com vocês, né? Eu vou até, quero até lembrar que, eu já falei no último slide, a história, na verdade, continua. Os desafios que teremos pela frente e a revisão, né, do nosso mindset é grande. Então, e é claro que o maior incentivo eu vejo, eu falo isso com certeza, é fazer um MBA, e eu digo por quê? A gente está conseguindo conversar juntos, trocar juntos, entender juntos e buscar novas soluções juntos, porque precisamos estar juntos, porque acabamos ficando muito isolados. Muito obrigada, professor Almir, muito obrigada a todos, e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professor Manolo, caríssimo presidente, para seu encerramento formal. Depois do presidente, ninguém mais fala, então, muito obrigado a todos novamente. Bom, agradecer à professora Rosângela por esta hora fantástica que ela nos proporcionou. Obrigada, professor. Agradecer a presença de mais 173 participantes, que é uma pena que não temos tanto tempo para que todos possam expor suas ideias. Neste momento, queremos a diversidade das ideias, isso é salutar. Somos professores de universidade, sabemos da importância de receber novas ideias, isso nos dá um alento para que, às vezes, até mudemos nossas posições, e é muito bacana, muito legal a maneira como transcorreu a sua palestra, professora, e eu a Obrigada. parabenizo e fico muito contente para que possamos tê-la em outra oportunidade para dar sequência a esse tema. E Obrigada, professor. me permitir, não sei se seria, não é bem uma conclusão, né? Mas já que eu havia começado com a ideia de que eu sou de uma geração em que meus pais
para me darem um beijo e um abraço era muito, muito difícil. Eles nos amavam, nos queriam, mas não era da época a forma educacional É existente verdade. para tratar os filhos, né? E nós fizemos o contrário. Vimos que faltava essa demonstração, e penso eu até que exageramos. Muito provavelmente exagerado. E eu concluía dizendo que parece que isso também foi levado para as empresas. Esse Aham. o comportamento foi levado para as empresas e os líderes passaram a tratar os outros como se fossem seus filhos ou É netos, verdade, é que verdade. merecem uma forma diferente de tratamento para que eles cresçam, né? Talvez, Aham. talvez seja um pensamento nosso particular, Sim. Aham. não esteja correto, porque eles têm vida própria, têm sentimentos próprios, liderança própria. Claro. Aham. Mas eu diria, professora, me sinto feliz em poder ajudar Claro. netos, me dedicar a eles, como me dediquei aos filhos. É algo que sinto que eu estou com, digamos, Perfeito. com o peito, né, cheio de alegria em fazer isso. Então, será uma oportunidade para a professora tratar de outros temas, né? Com certeza. Encha-os de beijos, professor. Muitos e abraços. Acredite, é Muito bom. bom. Vale a Bom, pena. professor Almir, é uma brilhante palestra e agradeço a presença de Obrigada. todos os Obrigada, professores gente. em particular. Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigada, senhores e senhoras. Valeu mesmo. Bom A- trabalho. Até a palestra de outubro. Um abração a todos. Até.